No mês de março, a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, em parceria com 5 dos maiores bancos associados, anunciaram medidas de estímulos à economia para amenizar os reflexos, os efeitos do Covid-19. Dentre essas medidas, uma das que foram prometidas foi exatamente a prorrogação dos vencimentos de alguns contratos por até 60 dias. Mas desde então, deu-se início a uma saga dos consumidores sem conseguir gozar desse benefício e muitos, quando ligavam para os seus bancos e instituições financeiras, lhe eram apresentadas ofertas diferentes das propagandas que estavam sendo anunciadas no seu site. Como, por exemplo, ao invés de prorrogar por 60 dias sem juros, era cobrado sim os juros, eram cobrados também multas, ou ainda eram feitas renegociações e alterações aos contratos. Muitos consumidores deixaram de fazer porque os juros eram até mesmo muito maiores do que se deixasse o contrato, né? Juros de mora, multa, tudo aquilo lá, e não fizeram essa alteração do seu contrato, essa prorrogação. Mas ainda não está tudo perdido. Se você quiser saber como ainda é possível realizar essa prorrogação sem pagar juros por até 60 dias, vem comigo que eu vou te contar. Mas antes de dar continuidade, eu queria pedir para que você pause esse vídeo aí, já aproveita, já se inscreve aqui no meu canal, deixa sua curtida e ative o sininho para receber as atualizações. Eu me chamo Georgiana Fontes, sou mãe, mulher e advogada e hoje eu vou contar para você como você vai conseguir fazer e quais os contratos estão inseridos nessa possibilidade. Vamos lá? A primeira coisa que eu preciso contar para vocês é que essa prorrogação ela não é automática. Isso significa que você, consumidor, tem que procurar a instituição financeira e solicitar essa prorrogação. Por que isso? Porque tem muitos consumidores que não têm interesse em prorrogar, quer manter o seu contrato da forma como está, ainda está em condição de pagar, então ótimo, ponto para esse consumidor. Se você não está, você precisa procurar a instituição financeira. A segunda coisa, como você faz para procurar a instituição financeira? Eu preciso me dirigir a uma instituição? Como é o procedimento? Precisa assinar algum documento? São essa série de perguntas, já que estamos nesse momento de pandemia, atendimento reduzido. E a resposta é exatamente não. Você não precisa se dirigir pessoalmente à instituição financeira. Basta que você procure os canais de atendimento de cada uma delas. Cada uma está fazendo um formato diferente. Tem umas que você pode fazer também pelo WhatsApp, tem outras que disponibilizam o site, e-mail ou até mesmo chat ali, aquele atendimento automático, né, dentro do site. Cada uma você vai procurar e encontrar a forma que ela está divulgando para você, como é que ela está trabalhando. Essa medida ela é válida para contratos que já se encontravam em atraso? E a resposta é não. Segundo a FEBRABAN e as instituições financeiras, não, são só para contratos que estão em dia. Porém, mesmo assim, eu já vi algumas instituições financeiras abrindo exceção e aceitando até contratos em atraso de uma parcela. Mais que isso, eu ainda não vi. E não está fazendo renegociação, aditivos ao contrato, não. Simplesmente a prorrogação como tem que ser. Essa prorrogação, essa medida, ela é sim para contratos que estão em dia, mas como eu digo, procure a sua instituição financeira para saber se ela também tem alguma exceção. Outro ponto relevante que eu queria chamar a sua atenção é exatamente, se você solicitou a prorrogação, a dúvida dos consumidores é quando é que eu vou pagar essas parcelas que eu prorroguei. Porque se você prorrogar por 60 dias, daqui a 60 dias você vai ter essas duas, que você prorrogou duas, né? Mas as duas do mês que estavam pactuados em contratos. E muitas instituições financeiras estão agindo assim, e colocando as parcelas acumuladas, porém não é assim que deve ser. A prorrogação deve ser pegar essas duas parcelas e colocar para o final do contrato, exatamente para evitar esse acúmulo de parcelas. Fique atento, tire todas as dúvidas na hora de solicitar como é que vai funcionar essa sua prorrogação. Quais são os tipos de débitos de contratos que estão inseridos nessa possibilidade, nessa modalidade de incentivo? Aqui eu digo que é interessante você mais uma vez procurar a instituição financeira para tomar conhecimento, porque em regra as instituições financeiras não vão abrir para
cheque especial e cartão de crédito. Foi assim que foi divulgado. Mas ainda assim, algumas instituições estão sendo maleáveis nessa situação. Não abonando todos os juros, mas reduzindo. Porém, voltando aqui para o que interessa. Em regra, essa medida ela é direcionada para contratos de CDCs, financiamento de veículos ou até mesmo de imóveis. Então, o que é interessante você saber qual é o contrato que você tem com a instituição financeira e ligar e saber se essa modalidade está inserida nesse pacote de incentivo. Quais os bancos, quais as instituições financeiras adotaram essas medidas? De cara, inicialmente foram 5 que sinalizaram. Quais foram elas? Caixa, Banco Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. Porém, várias outras instituições financeiras, várias outras financeiras, elas também aderiram a essa modalidade, se solidarizaram e aderiram também a essas regras. Então, volto a dizer, eu sei que está ficando cansativo, mas é porque é importante que você procure a instituição financeira para saber se ela vai adotar essas medidas. Como nós estamos passando por uma série de inovações, uma série de medidas, muitas medidas estão levando o consumidor a fazer essa confusão. É compreensível, porque, como eu bem falei, são muitas mudanças. Até nós, como operadores do direito, a gente também fica um pouco perdido, acreditem, a gente fica assim perdido com muitas alterações e muitas medidas. Então, a gente muitas vezes não sabe o que é que está inserido, tem que procurar, tem que estudar, tem que ler, tem que ligar também. E então, eu sei que vai ser muito repetitivo, eu sei que as perguntas sempre, embora a gente diga, as perguntas seguintes são cartão de crédito, cheque especial, no primeiro momento não estão inseridos. Porém, nada impede que você procure a sua instituição financeira e tente negociar, exponha a sua posição e ela também vai ter um controle sobre a sua situação financeira e provavelmente vai lhe dar uma resposta. Ainda você tem realmente que entrar em contato com a instituição financeira. Outra pergunta, a pergunta mais recorrente de todas é: e a instituição financeira pode cobrar juros? E é o que nós estamos vendo, os maiores problemas são exatamente esses, são juros abusivos. O que é importante deixar claro é que cada instituição financeira vai adotar a sua regulamentação, como vai proceder, os contratos que vão participar, os que não vão. Porém, eu já adianto, se for para fazer essa prorrogação, as instituições financeiras, elas podem sim cobrar juros. O que elas não podem é cobrar juros superiores aos juros já cobrados no seu contrato. Porque senão a pergunta que eu faço é: qual o sentido nessa negociação? Então eu deixo isso como reflexão. E como ponto de atenção, para que na hora que você for pleitear, se ligar nesse ponto. Qual eram os juros que você já pagava, que estavam no seu contrato? Quais são os juros propostos pela instituição financeira? Outra observação é: não pode cobrar multa. A multa, não pode cobrar. Os juros, pode. Os empréstimos consignados fazem parte desse pacote de medidas? E a minha resposta é não. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que muitas pessoas vão perguntar se eu não falar. Então, não fazem parte. Empréstimos consignados é fruto de um outro vídeo, é fruto de uma outra decisão, é outro procedimento. Mas é importante que você saiba que dessa medida aqui de prorrogar não faz parte. E qual é o sentido em tudo isso, já que o consumidor vai ter que pagar isso depois, vai só postergar o pagamento. Um ponto importante aqui, até vou voltar e fazer essa ressalva. Lembrando, gente, que não vai ter isenção, porque, acreditem, tem sim muita confusão com isso, porque tem muitas situações que estão sendo suspensos, prorrogados, isentos. Então, assim, as pessoas confundem muito o que é que ainda vão pagar, o que é que não vão pagar. Então, nesse caso aqui, sim, vocês ainda vão pagar as suas parcelas de financiamento, de empréstimo, vão pagar. Só que esse vencimento ele vai ser prorrogado. E no caso, qual é o objetivo dessa medida, já que você vai pagar? É exatamente ele possibilitar, nesse momento de dificuldade, você se reestruturar financeiramente, pegar esse capital ou guardar para uma urgência maior, ou até mesmo pagar as contas emergenciais ali do momento, se você sofreu algum prejuízo. Como em regra não vai ter juros, a maioria não está cobrando juros, vale a pena sim você fazer, mesmo você tendo o dinheiro, você guardar, se capitalizar para uma emergência. O que vale a pena você pensar se vai fazer ou não é
para as instituições que vão cobrar os juros. Aí, nesse caso, sim, você precisa pensar se você tiver dinheiro em caixa. Se você não tiver e não tiver outra opção, é o que lhe resta, dependendo da situação. Mas é esse o objetivo, possibilitar o consumidor de se reestruturar, refazer o caixa, pagar outras coisas emergenciais ou ainda guardar o dinheiro para uma conta mais urgente. Ficou claro? Aqui eu fiz uma colinha, gente, das principais reclamações dos consumidores, de clientes, de amigos, de pessoas que eu tive contato sobre esse ponto. Inclusive até eu, porque eu também prorroguei o vencimento do meu CDC, do financiamento do carro, e então eu também passei por parte desses problemas aqui. Inclusive eu fiz uma colinha aqui para não esquecer de nenhum deles. O primeiro é, eu não estou conseguindo contato. Não estou conseguindo, passei horas no telefone, não consegui. O que eu digo para esse aí? Insista, persista, é natural, todas as instituições estão congestionadas, estão com equipes reduzidas, você tem que permanecer, porque se você não solicitar, não vai ser prorrogado. Outra coisa também é, o banco está cobrando, eu solicitei, mas o banco está cobrando juros. Bem, como eu falei lá atrás, é importante, a maioria não, tem muitos que não estão, tá? Mas se o banco estiver cobrando juros, o importante é que você faça a análise. Quais eram os juros contratuais anteriores e qual é a taxa de juros que ele está cobrando agora. É para ser até menor, né? Como a gente sabe, a taxa de juros caiu bastante nos últimos tempos. Então, é até uma má-fé do banco se ele cobrar as taxas maiores. Outra coisa também, o banco não quer prorrogar, o banco quer renegociar. O que significa? Quando o consumidor liga, o banco oferta uma nova linha de crédito. Aquele que a gente já sabe, uma renegociação, uma nova dívida, e aí fica aquela bola de neve. Nessa oportunidade o banco cobra uma série de despesas a mais e é sempre prejuízo para o consumidor. Fique atento, não aceite. Outra coisa também, o banco não aceita esse tipo de renegociação, de prorrogação para quem paga com boleto. O banco sugeriu que eu mudasse para o débito automático, que aí sim fazia. Também não é. Isso é uma abusividade. O que você tem que fazer, se isso acontecer, eu vou já dizer. É abusivo, não aceite. Pode sim, quem compra com boleto, quem está pagando com boleto, mantém a mesma forma de pagamento. Isso não existe, tá, gente? Outra coisa também. Pronto, as maiores abusividades são relacionadas à taxa de juros, à cobrança de multa, taxa de juros muito maiores do que as taxas contratuais, a parcela dobra. O que é que você, como consumidor, tem que fazer? Os bancos se dispuseram a colaborar. Então, no primeiro momento, o que o banco vai fazer é fazer essa prorrogação. O correto é que ele faça essa prorrogação sem cobrar os juros, o ético, né? Ele pode até cobrar, mas a maioria está fazendo sem cobrar juros, não pode cobrar multa e se cobrar os juros não pode ser maior do que os juros já praticados no seu contrato. O que é que você tem que fazer quando acontecer qualquer uma dessas abusividades ou outras abusividades com você? Primeiro ponto, você vai registrar sua reclamação no saque e o saque vai lhe dar alguns dias para lhe dar uma resposta. Se o saque não respondeu, não lhe responder a contento, não era o que você esperava, você vai reclamar na ouvidoria da própria instituição financeira. A mesma coisa, se não resolveu, não resolver a contento, você vai registrar sua reclamação no Bacen. O que é o Bacen? É o Banco Central, é o chefe dos bancos, é o banco dos bancos. Então você vai registrar essa reclamação lá. Embora não solucione da forma como você fez, como você gostaria, mas você vai virar uma estatística, você vai lá para o ranking das reclamações. E isso é fundamental, é o que nós como consumidores, todos nós deveremos fazer. É trabalhoso, é chato, perca o cliente todo dia porque o cliente não quer fazer isso, acha um saco, prefere ir para um advogado que promete mundos e fundos para ele, mas aí o consumidor fique à vontade. Gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que você insista, persista que você vai conseguir prorrogar sem juros. Inclusive até as dívidas não relacionadas, tiveram consumidores que eu também orientei, casos de cartão de crédito, casos de cheque especial, tá todo mundo sensível nesse momento, tá todo mundo no mesmo barco, o banco também, né, não vamos nem falar nesse assunto. E é possível sim, dependendo do perfil do cliente, isso é importante ressaltar, que você consiga amenizar suas taxas de juros aí. Eu peguei um caso que o cliente me mandou para mim um print, a taxa de juros era 14,4 do cartão de crédito e essa taxa de juros conseguiu cair para 9, alguma coisa. Também já teve outro caso que a taxa de juros era 7,8 e quando ela fez o parcelamento essa taxa de juros caiu
bastante. Então, assim, são diversos relatos. Você tem que ter essa consciência do quanto você deve, de qual é o valor, de quanto você está disposto a pagar e insistir nessa renegociação. Por fim, se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar seu comentário, porque tá subentendido que você já curtiu, já se inscreveu, já ativou o sininho. Então agora eu só vou pedir para você deixar seu comentário e compartilhar esse vídeo aí com o maior número de pessoas. E gratidão para você que ficou aqui até o final me ouvindo falar, porque eu falo demais. Mas é isso mesmo e até o próximo vídeo.